Existe uma coisa que é muito comum para qualquer empresário, é aquele discurso de, pô, preciso faturar mais, eu preciso dobrar meu faturamento, eu preciso crescer, eu preciso aumentar. E isso é normal e é correto, né? Todo empresário, você abre um negócio, você está empreendendo, você precisa crescer, você precisa expandir, você precisa realmente aumentar o seu negócio. Só que muitas vezes, se você faz uma coisa sem organização e sem nenhum controle, às vezes você crescer pode te trazer mais prejuízo do que necessariamente lucro. E é isso que eu queria trazer hoje. Eu queria trazer exatamente um cenário explicativo para mostrar essa composição. Então, eu trouxe aqui uma tabela, eu compus aqui para mostrar essa possibilidade de cenário e por que você precisa estar extremamente ciente dos seus números para você começar a compor efetivamente o seu resultado. Então, aqui eu trouxe aqui uma explicação para vocês entenderem sobre a composição de um faturamento, né? Para você entender efetivamente quanto que vai ser o seu lucro no final do mês. Para você fazer esse entendimento, você precisa ter algumas noções. Então, a primeira coisa é com relação ao imposto. No geral, existem três regimes tributários aqui no Brasil. O primeiro é o do Simples Nacional. Simples Nacional são empresas que faturam até 4,8 milhões e essas empresas, elas geralmente tributam a partir de uma tabela específica. Então eu até trouxe aqui essa tabela também para mostrar. A tabela do Simples Nacional ela tem quatro anexos, sendo que o primeiro é para empresas de comércio, se eu não estou enganado, segundo é para indústrias e o terceiro é para empresas de serviços. E aí você tem o quarto e o quinto, que se eu não me engano são alíquotas especiais, alguma coisa assim. Mas a ideia é você entender a sua faixa de faturamento para saber como que você vai pagar o seu imposto. Isso aqui a gente está falando de empresas fora do regime do microempresário individual, que é o regime do MEI. Geralmente, se você trabalha sozinho, você já começa abrindo ali um MEI. Então, a gente está falando aqui de empresas acima desse registro, tá? Então, são MEs para cima, microempresas. Passou dos 60 mil ali, você vai precisar efetivamente abrir uma microempresa, o seu regime de tributação ele funciona assim, ó. Vou pegar um exemplo aqui para serviços, que é o mais comum. Aqui, serviços, ó. Esse aqui é o de serviços. Aqui para serviços. Então, se você faturar de 0 a 180 mil, você tem um parcelamento, né? O seu valor de imposto que você vai pagar no próximo mês. Então, faturei R$ 1.000 esse mês. No próximo mês eu vou pagar 6%. Então, esse valor dos 180 mil é referente ao que você faturou nos últimos 12 meses. Então, é sempre assim. Depois você tem de 180 mil até 360, de 360 a 720, 720 a 1 milhão e 800, 1 milhão e 800 a 3.600 e 3.600 até 4.800. Tá vendo que a alíquota ela vai aumentando aqui. E aí tem uma possibilidade de dedução, mas não vou entrar nesse aspecto aqui, tá? Porque aí é um cálculo um pouquinho mais complexo. A ideia é só a gente simplificar e explicar. Então, o primeiro regime tributário é o do Simples Nacional. Segundo regime tributário, então, a partir do momento que você passou dos 4 milhões e 800, necessariamente você precisa mudar de regime. Você vai ou lucro presumido ou lucro real. Então, são tributações diferentes, o imposto é bem maior, mas ele é referente ao seu lucro. Tem uma certa diferença, não vou abordar nesse vídeo, a ideia é a gente falar um pouco mais do lado financeiro e focando em empresas do Simples Nacional efetivamente. Então aqui é só para você entender que conforme o seu faturamento, você tem uma tabela que vai ampliando o seu valor de imposto. Então, o que acontece aqui? Se eu faturei no ano 180 mil, então, eu faturei 180 mil no ano inteiro, tá? Então, a gente está falando aqui de um faturamento anual. Faturei 180 mil. Quanto que eu vou pagar de imposto? Olhando aqui na tabela, vou pegar um anexo 3 aqui, que é o de serviços, que a gente está com a alíquota aqui, ó, 6%. Então, 6% é o que eu vou pagar de imposto. Ou seja, faturei 180 mil no ano, o que eu paguei no ano de imposto foi R$ 10.800. Beleza. Agora eu vou falar do meu custo variável. O que é o meu custo variável? Sempre que eu vou compor um preço, então se eu estiver comprando, eu estou vendendo camisa, então estou vendendo aqui essa belíssima camisa Financial Club.
Estou vendendo essa camisa, eu preciso vender essa camisa, por exemplo, por R$ 100. Eu tenho que comprar essa camisa, eu tenho que comprar a matéria-prima. Então, para comprar a camisa, eu gasto R$ 50. Então, meu custo variável é de R$ 50, mas eu tenho que comprar a embalagem que eu vou enviar essa camisa. Eu tenho que comprar pagar o Correios para enviar essa camiseta. Então, tudo isso é custo variável. Custo variável é aquele que varia conforme o seu faturamento. Se eu faturar o dobro, eu vou pagar o dobro desses custos. Então, como é que você faz para entender o seu custo variável? Você vai pegar o seu produto, o seu serviço, aquilo que você está vendendo, e aí você vai compor assim. Então, vamos pegar aqui um produto como a camiseta. Então, eu tenho aqui essa camiseta. Para eu vender essa camiseta, eu vendo essa camiseta a R$ 100. Então, meu preço de venda da camiseta é R$ 100. E aí, o que eu tenho que comprar para eu vender essa camiseta? Então, eu tenho que comprar a própria camiseta, eu tenho embalagem, vamos supor que eu pague uma comissão, vamos supor que eu tenha aqui também, o que mais? Correios. Então, beleza, vendi essa camiseta, eu paguei aqui, ó, R$ 50 da camiseta, eu paguei mais R$ 10 de embalagem, mais R$ 2 por comissão, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar R$ 5 de comissão e mais R$ 10 de correios. Então, somando aqui, eu tenho R$ 75. Ou seja, se eu dividir aqui, ó, o meu custo, então eu fiz o seguinte, ó, eu somei todos esses custos aqui, deu R$ 75, então meu custo total, e dividi isso pelo meu preço de venda. Então esse aqui é o preço de venda. Ou seja, 75% é o meu custo variável. Então, se eu vendesse, por exemplo, R$ 200, duas camisetas, eu teria R$ 100 de camiseta, R$ 20 de embalagem, R$ 10 de comissão, R$ 20 de correio. Ou seja, meu custo seria de 150. 150 dividido por 200, mesma coisa, 75%. Então, quanto mais eu faturar, mais eu vou ter de custo variável. Entende por que ele tem que ser calculado como uma porcentagem? Então, é a porcentagem sobre o meu custo direto. Então, vamos colocar aqui 75% do meu custo é custo variável. Entendi. Então, essa composição que a gente está fazendo aqui é para você entender exatamente o quanto sobra. Porque aí, se eu faturei 180 mil e eu tive 10 mil de imposto e mais 135 mil aqui de custo variável, o que sobra é o meu lucro bruto. Então, paguei tudo que eu tinha que pagar, me sobrou 34 mil. Agora, eu ainda tenho que pagar meu custo fixo. Então, o que é o seu custo fixo? Seu custo fixo vai ser o aluguel do escritório, vai ser a pessoa que está trabalhando ali na limpeza, tudo que você tem que pagar mensalmente. Então, tenho que pagar isso mensalmente, está dentro do meu custo fixo. Se é custo fixo, eu tenho que incluir aqui. Aí vamos supor que você tem um custo fixo de R$ 40 mil no ano, tá? Então a gente está fazendo sempre aqui um cálculo anual. Viu que a empresa no final ela teve um prejuízo. Ela teve um prejuízo de 5.800. Então eu faturei 180 mil, tive que pagar 10 mil de imposto, tive que pagar 135 mil em compras, me sobrou no final 5.800 reais. Me faltou, na verdade, 5.800 reais. Então, o que a pessoa fala? Pô, eu preciso faturar mais, eu preciso aumentar meu faturamento, porque meu faturamento não está condizente com o resultado que eu preciso. Então, ela vai lá e ela aumenta o resultado dela, né? Então, ela aumenta o faturamento dela em 30%. Então, consegui aumentar o meu faturamento em 30%, corri atrás e consegui aumentar meu faturamento. De 180 mil, esse empresário ele passou a faturar 234 mil, que é esse cenário 2 aqui. O que acontece?
partir do momento que você está com um anual, né, nos últimos 12 meses eu faturei 234 mil, eu tenho que pagar a minha alíquota correspondente a 234 mil. Ó. Ela entra aqui, alíquota 11,2%. Então, 11,2% é o valor que eu tenho que pagar de imposto. O meu custo variável, ele continuou 75%. Então, vendi mais, eu vou pagar mais custo variável. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ele tinha 234, ele tinha 180 mil, pagou 6% de imposto, pagou 75%. Aqui, ó, tenho 234, paguei 11,2% de imposto e mais 175.500 de custo variável. Enquanto que aqui tinha me sobrado 34 mil, aqui me sobrou 32 mil. Então, sobrou menos. Então, tá vendo que aqui o lucro bruto dele representava 19% do faturamento dele. Aqui representa 14%. Por quê? Porque aumentou o imposto. Então, ele aumentou aqui a tabela de imposto dele. Então, aumentou efetivamente o custo para ele poder vender qualquer coisa. E aí ele manteve o mesmo custo e geralmente o que acontece, né? A gente aumenta o nosso faturamento, você acaba aumentando seu custo fixo também. Você precisa contratar mais gente, você precisa de mais estrutura para administrar e para gerenciar isso. Então, geralmente aumenta ainda mais, mas eu mantive aqui no mesmo valor de custo fixo. Resultado final: enquanto que faturando 180 mil, ele teve um prejuízo de 5 mil, faturando 234 mil, ele teve um prejuízo de R$ 7.700. Então, o que acontece aqui dentro da situação? Não era um problema para ele faturar mais. Ele ampliou o faturamento sem tentar administrar onde que estava efetivamente o problema dele. O problema principal desse cara aqui, ele já está dentro do custo variável. Porque hoje cada venda que ele fizer, 81%, porque é 6% mais 75%, já é para pagar custo variável. Então ele já tem que pagar. Então, o que acaba acontecendo? Ele tem que trabalhar com esses 19%, né? Então, 100 menos 81%, ele tem que trabalhar com esses 19% para pagar o custo fixo dele e ter um lucro no final. Onde que estava aqui o problema? Vamos reduzir efetivamente se ele consegue negociar com o fornecedor para reduzir esse custo variável aqui, né? Então, vamos reduzir o custo variável dele. Então, ele vai negociar, ele conseguiu reduzir essa camiseta para R$ 35, ele conseguiu reduzir essa embalagem para R$ 5, ele vai manter aqui a comissão e ele vai tirar os correios aqui e vai deixar por frete por conta do comprador. Isso significa que ele tem aqui, ó, um custo do custo variável agora em 45%. Então, olha o impacto que esses 45% vão fazer no resultado dele. Então, enquanto que antes, né, ele tinha esse custo de 65%, agora era 65%, 75%, agora é 45%. Então, no final, o que aconteceu? Ele tinha um faturamento de 180 mil, o imposto foi de 6%, ele tinha um custo variável aqui de 45% agora, que foi 80 mil, então já sobrou um lucro bruto para ele de 88.200 e o custo fixo de 40 mil reais. Lucro final foi de 48.200 reais. Então, você vê o impacto que uma redução de custo pode fazer efetivamente para o negócio. Então, existiam duas possibilidades aqui que esse empreendedor ele poderia ter avaliado, né? Então, primeiro, reduzir esse custo fixo. Então, vamos colocar aqui, ó, reduzir esse custo variável, desculpa, sobre os materiais, ou se ele dobrasse o valor da camiseta. Então, a camiseta, por exemplo, ela custando R$ 150, representaria 50%. Então, vamos ver como que ficaria aqui com 50%. Com 50%, ele teria agora, né, então, um lucro bruto de 79.200 e um lucro final de 39.200. Então, vê o impacto
que o seu custo variável ele tem. E tudo isso só é possível se você fizer uma análise. Não é uma análise complexa, você tem que entender o seu custo variável sobre o que você está vendendo, quanto que você está pagando de imposto e qual que é o seu custo fixo. Então isso aqui é uma versão bem simplificada, só para trazer efetivamente esse entendimento de que muitas vezes você pode aumentar o seu faturamento aqui e não necessariamente isso significa que você vai ter um resultado melhor, porque o seu problema ele pode estar exatamente na sua composição, seja a sua composição de custos ou seja na sua precificação, né? Então tem ali alguma questão que você precisa investigar e para isso você precisa fazer uma análise financeira mais coerente, uma análise financeira mais correta. Se você precisar de ajuda com a sua organização financeira, que seja a sua precificação, entender efetivamente dos números, é só falar com a gente. Eu vou deixar o link aqui da Grimp na descrição e aí pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter um grande prazer em te ajudar. Beleza?